mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo, todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, da Torá, e os líderes do povo queriam matá-lo, mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos os escutavam com muita atenção. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, esta multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Jesus disse: pois então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso no templo. Podemos talvez levar ao nosso pensamento a mais de 2000 anos atrás, num templo em Jerusalém, e talvez possamos imaginar esse diálogo entre Jesus, os escribas, os mestres, os entendidos da Torá daquela época, e em algum momento, em alguma circunstância, Jesus ali, antes disso ele chora, aí depois disso ele ensina todos os dias no templo, e depois ele é perguntado com que autoridade ele ensinava. Imagina-se o convívio daquele pessoal com Jesus de Nazaré, abrindo a sua boca e ensinando acerca do reino de Deus, e eles ficavam pasmados e a autoridade que saía da boca do Filho de Deus, e perguntavam entre si: esse moço, ele ensina com muita perspicácia, ele ensina com muita incisão, ele ensina com muita autoridade. Esse moço ensina e sabe do que fala, e sente o que fala, e quem ele crê, ele sabe de onde que ele veio, ele sabe por onde que ele vai, porque não há em Israel algum rabino judeu que ensina com tanta autoridade como esse homem chamado Jesus de Nazaré. E eles ficavam pasmados, acerca da autoridade, acerca do poder a que Jesus ensinava, acerca do poder, e querendo pegar Jesus, e eles querendo saber com qual autoridade que Jesus ensinava, e Jesus fala para eles acerca de João. Jesus fala para eles acerca de João, se o batismo de João era dos homens ou era de Deus. E Jesus ali, pegam eles ali em alguma coisa, Jesus ali, eles tentam acurralar Jesus de alguma certa forma, mas Jesus por fim, acaba ali acurralando eles de uma certa forma, na sabedoria divina, porque Jesus era divino, Jesus é divino. Então Jesus diz: então eu também não vou responder com que autoridade eu ensino.
Ou seja, vocês querem uma resposta minha, vocês querem saber uma resposta minha, mas sabe de uma coisa, não vão ter essa resposta e não vão saber com que autoridade eu vos ensino. Eu fico imaginando aqueles mestres da lei saindo, talvez todos de cabisbaixo, e saindo dali com essa resposta, pois eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E a autoridade que a igreja do Senhor tem essa autoridade. Somos sabedores que a igreja tem essa autoridade. Lembro-me certa vez que algum pastor, ele pegou e um certo jovem ao ministério perguntou para ele: pastor, qual que é o maior sinal do avivamento? Qual que é o maior sinal da autoridade da igreja? Qual que é o maior sinal do avivamento? E esse pastor, já experimentado na obra de Deus, tirou um lenço e mostrou àquele jovem. Esse é o maior sinal de autoridade, é o maior sinal de avivamento na igreja, e mostrou um lenço. Mas o jovem pastor perguntou: mas pastor, o lenço? Ele falou: um lenço, porque a igreja, o povo de Deus, quando leva lenço para a igreja, é sinal que vão estar aquebrantados, é sinal que vão enxugar as lágrimas, é sinal que vão sentir ali a autoridade do Espírito na vida deles, e vão sentir ali o avivamento na vida deles. Louvado seja Deus, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor por isso. E aquele pastor mostrou aquele lenço, aquele jovem pastor. Eu sou grato a Deus, e tenho assim sempre, e sou grato a Deus pela oportunidade de sempre ouvir. Gosto muito de ouvir. Hoje mesmo eu falei: vou para a igreja e vou ouvir, e sei que hoje, que cada um de nós vamos ouvir a palavra, vamos sair com um ensinamento a mais dentro de nós. Eu dou graças a Deus que Deus tem levantado muitos homens de Deus para o ensinamento que Jesus ensinava, como aquele que tem autoridade. Para que privilégio melhor e maior do que o ensinamento da palavra do Senhor Jesus Cristo? E creio que hoje nós vamos ouvir aqui um ensinamento, uma palavra poderosa da parte do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe nosso irmão. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Viviane. Vem aqui, irmã. Está escondendo o bolo? Pode ficar aqui. Vem aqui do Nadai. Acompanha ela aqui, já traz a Bíblia, você traz. Glória a Deus. Se quiser acompanhar a sua mãe. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, porque a nossa irmã Viviane está completando, né, aniversário. E vamos agradecer a Deus pelo que ela já recebeu do Senhor e por mais um ano que o Senhor está concedendo para ela viver todinho aí, né? Ano novo, tudo novo, né, irmão? Que benção. Maravilha. Oh, glória a Deus, 18 anos. Glória a Deus. Terça-feira passada eu fiz 20 anos de casamento. Glória a Deus por isso. Deus vai nos abençoando, vai dando vitória. Nós vamos lá só marcando no calendário. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Vamos agradecer ao Senhor pela vida da nossa irmã Viviane, que está de aniversário. Senhor, na tua presença está, Senhor, a nossa irmã Viviane, Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dela. Pai, que está, ó Deus, completando mais um ano, Senhor, meu Pai, na sua existência. Senhor, ó Deus, toma ela nas tuas mãos, ó Pai, guarda ela, dê vitória a ela, Jesus. Pai, prolonga, Senhor, os dias de vida dela na face da terra para que ela possa viver, Senhor, intensamente, ó Pai, essa vida na tua presença, Jesus. Dá a ela saúde, dá a ela força, dá a ela, Senhor, sabedoria, ó Deus. Abençoa este casal, Senhor, que está completando, Senhor, ó Pai querido, 18 anos de casamento, Senhor, com esta vida conjugal. Abençoe a sua filha, Senhor. Ó Deus, derrama da tua graça sobre este casal, ó Deus. Estende as tuas mãos, Senhor, abre as portas, Senhor, e abençoa, Senhor, poderosamente, Senhor, a vida deles. Nós assim, Senhor, te damos graça, Senhor, pela vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a irmã, em nome de Jesus. Nadai está com a palavra da oferta.
Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Quero agradecer a oportunidade. Realmente hoje é um dia muito feliz na minha casa, é aniversário da minha mulher. E agora também no próximo dia 30 a gente comemora o aniversário de casamento. São 18 anos. Os méritos são todos dela, né? Uma mulher de muita raça, fidelidade. Uma pessoa muito sincera. Aprendi muito com ela. Na verdade, acho que foi um anjo que Deus colocou na minha vida para me salvar. Me ensinou o caminho certo. Eu dou graças a Deus pela sua vida. Irmãos, sobre a oferta, eu achei essa semana em Provérbios, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 3, tem conselhos de sabedoria, lá no versículo 9, Provérbios, capítulo 3, versículo 9. A minha versão aqui vai estar um pouquinho diferente, mas dá para entender. Lá no versículo 9 diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Pelo tempo que eu era incrédulo e não conhecia Jesus de perto, não conhecia a palavra de Deus, eu frequentava a igreja católica, porém eu nunca contribuí, jamais dei o meu suado dinheiro na oferta da igreja. Não acreditava naquele dinheiro ia ser bem usado, não acreditava naquela liturgia, não tinha. Só quando eu começo a estudar a palavra de Deus, e fui discipulado aqui nessa igreja, pelo irmão Fábio, que não está mais aqui, mas aí eu começo a aprender o sentido da contribuição, da oferta. Ela é amplo, né? Tem vários sentidos. Ela mostra que você não tem apego ao dinheiro e que você vive aqui pela fé e que você quer contribuir e que tudo que você trabalhou, ganhou, foi porque Deus permitiu, foi porque Ele nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui, nos deu o dom da vida, que é um dom gratuito, é maravilhoso a gente viver nesse mundo e estamos aqui de passagem, não tem nada que seja nosso, somente administramos as coisas de Deus que Ele nos permite. Então hoje eu aprendi essa lição e contribuo com alegria, dizimo com alegria também, porque eu tenho esse entendimento no meu coração. E eu espero que quem ainda não entendeu possa entender um dia, para a gente poder fazer essa contribuição realmente com alegria. Peço aos irmãos que fiquem de pé para a gente fazer uma oração para a contribuição de hoje. Vamos agradecer, por essa oportunidade, vamos pedir por quem não pôde estar aqui hoje também. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, agradecemos, Senhor, mais essa oportunidade na sua casa, ó Pai, de te louvar e te adorar. Senhor, peço que o Senhor abençoe as nossas contribuições, que elas se multipliquem e que elas sejam necessárias para a provisão da tua casa, ó Pai. E que o Senhor multiplique realmente, como está na sua palavra, Senhor, cada um dos irmãos que estão aqui, dos que não puderam vir, para que eles possam contribuir cada vez mais e terem uma vida sadia e cheia de bonanças. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe nosso irmão. Vamos louvar o hino 111, da nossa abra, enquanto nosso irmão recolhe a oferta.
Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito, selo, penhor, cedeu, vindo Ele ao meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Agora nós colocamos de pé. Quero deixar a oportunidade com o pastor que vai nos trazer uma palavra poderosa da parte do Senhor, e nós vamos sair daqui cheio da glória e do poder de Deus, porque o Senhor vai usar ele e vai falar conosco. Pai, em nome de Jesus, eu te peço neste momento, Senhor, que o Senhor fale comigo, Senhor, fale com a tua igreja. Fale, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar, não aquilo que eu, ó Deus querido, gostaria de ouvir, ó Deus, que eu quero ouvir, mas, Senhor, que eu preciso ouvir, que a tua igreja precisa agora, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, o nosso pastor, Senhor, o teu servo, Senhor, que vai ministrar a tua palavra neste momento, Jesus. Usa ele como instrumento poderoso nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Quero pedir a todos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 5. Versículo 7 apenas. Diz assim: disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Somente esse versículo. Tome assento, queridos. Antes de entrar na palavra do Senhor, quero lembrar aqui, porque fiz essa leitura, que amanhã nós teremos um batismo aqui no Parque Alfredo Niefeler, a partir das 14 horas. Bom, então serão batizados 5 irmãos, que são eles a irmã Tatiane, que é a esposa do irmão Enéas, e alguns filhos dos irmãos, inclusive o Samuel, filho do irmão Ronaldo, né?
juntamente com o Pedro. Então, os dois são primos, né? Então, serão batizados 2 primos. E os outros são o Bruno e o... Como é mesmo o filho do Adriano? Daniel, isso mesmo. Poxa, pode sentar, meu querido, tá bom? O Daniel também, né? Então, o Bruno é filho do irmão Júlio e o Daniel é filho da irmã Eliane com o Adriano, né? Então, são jovenzinhos que já estão sendo cada dia mais educados e já creem na palavra do Senhor, e amanhã nós iremos efetuar esse batismo. E teremos a escola bíblica dominical, normalmente. Entretanto, eu estarei dedicando um tempo para estes 5 irmãos e passaremos algumas outras instruções para eles. Então, a partir das 9 horas, eles estarão aqui, né, já para essa relação última de batizado, que é a preparação para o batismo. Muito bem, queridos. E à noite teremos um grandioso culto alusivo ao Natal. Muitos irmãos viajando hoje, muitos mesmo, né? Muitos comunicaram comigo, vários irmãos comunicaram comigo. Até minha família comunicou comigo. Eu não pude ir num casamento, porque a Célia foi. Falei, não, vou ficar aqui, né, na igreja, junto com os irmãos, e deixa ela no casamento, festar. Depois eles trazem um pedaço de bolo para mim. Então, tá bom. Eu estou aqui feliz, animado. Estamos notando a ausência de todos, né? A maioria dos irmãos, mas nós estamos aqui. Por que eu li essa palavra? Vamos de novo olhar? Capítulo 5, versículo 7, é a palavra do paralítico. Aqui diz paralítico. Outras versões não dizem que é um paralítico, mas essa versão, que é a nova versão internacional, diz que ele era um paralítico, que estava há 38 anos, desde o seu nascimento. E por que 38 anos? Porque ele representava os 38 anos que Israel ficou paralisada, sem receber a bênção no deserto, porque eles peregrinaram 38 anos de desobediência, porque o plano era que em 2 anos eles adentrassem a terra prometida. E por que eles não entraram à terra prometida? Você verá isso especificamente em Números, capítulo 13. Se você quiser conferir, olhe para Números, que é o 4º livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né? E você vai perceber que o Senhor diz para enviar alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, ou seja, na condição de espiar a terra, de ver a terra. E ali estão os nomes dos homens que foram espiar a partir do versículo 3, cada um representando uma tribo. E esses homens foram enviados na missão do reconhecimento do território. E dos que foram, eles voltaram com um pessimismo muito grande. Ou seja, ao invés deles olharem a terra e as bênçãos, eles viram que a terra ela tinha realmente muralhas,
e um povo muito gigante. E eles, na incredulidade, disseram que nós, dizendo eles, à vista daquele povo da terra dos cananeus, dos jebuseus, dos heteus, eles se sentiram como gafanhotos. Eles se viram tão pequenos diante do gigante. E por conta disso, note bem você, que no capítulo 14, há uma relação de tudo o que acontece depois que eles trouxeram essa nota pessimista. E no versículo 14, na minha versão, diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. E como sempre, o líder é o que toma pancada. Diz a Bíblia no versículo 2 que todos queixaram contra Moisés e Arão e disseram: quem nos dera ter morrido no Egito? Diante disso, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus se zangou e Deus castigou o povo. Portanto, a terra que era para eles entrarem e possuírem, eles não entraram. E eles então passaram a conviver como uma comunidade peregrina, forasteira, ou seja, 38 anos peregrinando. Era como se fosse uma paralisia que Deus deu a eles para que eles reconhecessem que nem só de pão viverá o homem, para que eles se humilhassem, e o Senhor assim o fez. Quando Jesus está para curar esse paralítico, ele está o fazendo em uma situação muito interessante. Ao invés, a primeira situação que me chama a atenção é a do versículo 1 aí do capítulo 5, que ao invés de Jesus ao templo, ele vai ao tanque. Olhe comigo o versículo 1 do capítulo 5, diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu para Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 alpendres em sua volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento da água. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando, isso a respeito de Jesus, ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Queres ficar são? E aí então que vem a resposta do paralítico: não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Por que que ele deu essa resposta? Essa resposta, ela é a resposta de um homem frustrado. Ela é uma resposta de um homem decepcionado. Ela é uma resposta de um homem desiludido. Ela é a resposta de um homem desencantado. Porque ele diz: eu não tenho ninguém. Ele está desiludido. Ninguém. Ninguém é um termo que leva ao absoluto de que não há nada, nem no céu, nem na terra, possível de fazer esse homem chegar ao tanque. Ninguém. Ninguém. Quando se diz ninguém, você pensando em alguém, perguntaria: será que esse homem não tinha um irmão? Não tinha uma irmã? Não tinha um tio? Não tinha uma tia?
Não tinha uma prima? Não tinha um primo? Será que ele não tinha mãe? Não tinha pai? Será que ele não tinha realmente ninguém? Então, o ninguém aqui implica em uma decepção. Em primeiro lugar, o ninguém implica em uma decepção para a família. Quer dizer, a minha família me decepcionou, por isso que eu estou aqui, porque eu não tenho ninguém. Essa é a primeira área que muitas pessoas se decepcionam, por isso que eles não progridem. É a decepção da família. É um pai que decepciona um filho, é um filho que decepciona um pai, é um marido que decepciona a esposa, é um esposo que decepciona a esposa. Nós, de uma certa forma, nos paralisamos na vida porque não temos ninguém que nos ajude na família. Não há ninguém que diz assim, olha, porque muitas vezes é o marido, muitas vezes é a esposa, que não recebe um apoio, que não recebe um incentivo, que não recebe um encorajamento, que não recebe alguma coisa que, digamos, estímulo. Pessoas precisam de estímulo. Elogio é estímulo. Quando nós valorizamos as pessoas, nós o elogiamos, nós o encorajamos, e isso impulsiona para a vida. E isso leva a fazer alguma coisa. Esse homem estava paralisado e ele diz, não tenho ninguém. Então aqui vai a primeira área da decepção desse homem. Ele estava decepcionado consigo mesmo. Melhor, com a sua família. Com a sua família. Com a sua família. E é assim que acontece com muitas pessoas. Quando ele quer alcançar alguma coisa, mas não tem um apoio. Não tem um encorajamento. Se não é na família, meus queridos, nós podemos entender quando ele diz aqui, não tenho ninguém. Note que ele estava perto do templo. Então ele também estava decepcionado com os religiosos. Os religiosos também nos decepcionam. Pastores nos decepcionam. Líderes religiosos nos decepcionam. Quando a gente pensa em ter um apoio, muitas vezes nós não temos um apoio. Por quê? Porque às vezes nós precisamos de um apoio de um irmão e não temos. Às vezes nós não temos nenhuma oração dos irmãos. Não estou dizendo que isso aconteça aqui. Não estou dizendo que esteja acontecendo com você. Mas é bem possível que a gente se decepcione, não somente com a nossa família, mas também com a nossa religião ou com a igreja. Nesse caso aqui, ele estava próximo dos sacerdotes, dos levitas, que, diga-se de passagem, era alguém que também não dava a atenção devida aos necessitados. Lembra da parábola de Jesus? Do bom samaritano? A Bíblia diz, e está registrado nos evangelhos e em Lucas, diz que certo homem descia de Jerusalém para Samaria. E no caminho ele foi acometido de um assalto. E o assaltaram não apenas o que ele tinha. A Bíblia diz que ele foi surrado ao ponto de estar moribundo, quase à morte. Mas ia passando por ali quem? Alguém. Esse homem diz, não há ninguém. Mas lá naquele caso, passou dois alguém importantes. O sacerdote e o levita, que representava a religião. E o que eles fizeram? Passaram de largo. Quando esse homem diz assim, não há ninguém, então ele está não apenas abrangindo a sua família, abrangindo a sua religião. Quando ele diz, não há ninguém, note bem, vamos pensar que ele estava em Jerusalém, no sentido de capital. Ali estava também o sentido dos portentosos, a política da época. Os reis, Herodes e toda a pompa romana sempre estavam por ali. Mas desde aquele tempo, política e políticos também sempre nos decepcionam e nos frustram. E olha, nós somos frustrados não apenas com família, não apenas com religião, somos frustrados também com política.
Quando olhamos para a política, o interesse é mais individual, é mais egoísta. Vamos parar disso, porque nem dá para entrar nesse campo, porque aqui a frustração é muito grande. Aqui a decepção é muito grande. Mas esse homem diz, não há ninguém. Então temos 3 áreas: família, religião e política. Não há ninguém. Ajudar pessoas se espera da família. Ajudar pessoas se espera da religião ou da igreja. Ajudar pessoas se espera, às vezes, da política. Mas aqui ele diz, não há ninguém. Só que, o que é interessante, quando ele diz não há ninguém, ele também está dizendo de si, como que se ele também já tivesse anulado as suas próprias forças, porque o texto diz assim, quando eu vou. Então ele se frustrava. Não há ninguém e nem eu que me jogue no tanque. Eu espero um dia alcançar o meu milagre, mas eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu estou muito frustrado. E se diga de passagem, se a gente se decepciona com família, com igreja, com religião, a gente também se decepciona com a gente mesmo. Muitas vezes, a gente até tenta fazer algumas coisas e não consegue. É muitas vezes um vestibular que a gente não passa, é muitas vezes um emprego que a gente não alcança, é muitas vezes... Então a gente se frustra. É próprio do ser humano as frustrações, as decepções, as desilusões e especialmente consigo mesmo. Porque note que esse homem, ele tentava, ele se frustrou. Ele estava então desiludido. E a resposta de Jesus, a resposta do paralítico, a pergunta de Jesus é essa: queres ficação? Por que ele dizia de foco? Não há ninguém. Por quê? Porque ele criou expectativas. Um dos grandes problemas do ser humano é criar expectativas. É muito melhor você não criar expectativa e viver da realidade do que você criar expectativa e se frustrar. Estamos terminando um ano. Talvez você tentou muitas coisas nesse ano e se frustrou em algumas delas. E você vem à igreja e o Senhor está perguntando nessa noite para você: você quer receber um milagre? Você quer receber um milagre? Aí você vai olhar assim: será, pastor? Olha, já vem a frustração. Então, o que eu quero dizer nessa noite? Tire os teus olhos da religião, tire os seus olhos da expectativa política, tire os seus olhos de si mesmo, tire os seus olhos, meus queridos, até mesmo de um parente, de alguém próximo. Mas quando esse homem diz não há ninguém, então aqui temos 4 pontos: família, religião, política e ele mesmo. Mas quando ele diz não há ninguém, esse ninguém também abrange Deus. Ele está frustrado com Deus. E eu vou provar para vocês, irmãos, que nós até nos frustramos com Deus. Nesse próprio evangelho aqui, se você for para o capítulo 11, você vai encontrar uma família. Qual é a família? A família de Lázaro, que tem mais 2 irmãs, Marta e Maria. Você vai encontrar que Jesus era sempre hospedado naquela casa, lá em Betânia. E você vai encontrar que Jesus tinha nessa casa uma relação quase que, digamos, familiar. Ele era íntimo, ele era muito próximo. Mas o que acontece é que em determinado momento vem uma notícia terrível.
Lázaro ficou doente. E a Bíblia diz que Maria, a irmã de Lázaro, que havia chorado aos pés de Jesus e enxugado com seus cabelos, e Marta mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus ouviu essa notícia, e ao ouvir essa notícia, ele fez um comentário, dizendo que essa doença, ela não acabaria no sentido de que a morte triunfaria. Porque Jesus já sabia o que iria acontecer. Mas ele disse que é para a glória de Deus que essa doença tinha acontecido, para que Deus fosse glorificado. E o comentário ainda no versículo 5 de João, no capítulo 11, nos mostra que parece que Jesus então alcança esse ponto da decepção, da frustração, da desilusão, do desencanto. Nesse caso, irmãos, ele abre duas áreas aqui. Ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era amigo. Ele amava Marta e Maria no versículo 5. E a palavra amigo é amigo. Amigo. Alguém que me ama. Amigo. Alguém que ama a mim. E Jesus amava Marta e Maria. Amava Lázaro. No entanto, quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, a Bíblia diz então que ele ficou mais 2 dias. E o percurso também demoraria mais um tempo. E depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Imagine Marta e Maria esperando ali Jesus voltar. Elas agora estão vivendo uma frustração, uma desilusão, um desencanto. Olhando aquela estrada e Jesus não aparece. E o que acontece? Lázaro morre. E o que acontece? Lázaro é sepultado. E o que acontece? Jesus demora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Sabe por que existe frustração e decepção? Então, porque nós criamos expectativa. E quando nós criamos expectativa com Deus, nós temos um hábito de querer que Deus siga o nosso relógio. Querer que Deus siga o nosso calendário. Nós queremos que Deus nos abençoe no nosso tempo. Eu não sei se você está assim hoje. Ao fechar as cortinas de 2018, você vai dizer assim: esse ano eu não alcancei o que eu tanto queria. Mas se você orou, eu tenho uma boa notícia. Quando a oração ela vem do jeito que você pede, então a resposta é do seu jeito. Quando a oração não vem do jeito que você pede, a resposta é do jeito de Deus. Vale a pena esperar por Deus, porque mesmo que pareça que Ele demora, portanto, nós devemos entender, a demora de Deus é porque Ele está trabalhando para a sua resposta vir, não do jeito que você quer, mas do jeito que Deus quer. A intenção de Marta e Maria era que Jesus curasse, mas a intenção do Espírito Santo era que Jesus ressuscitasse. A intenção dos homens são uma, mas Deus está acima das intenções dos homens, porque Ele é soberano, Ele faz como Ele quer, Ele faz como Ele pensa, Ele age, e a Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? Ele demora. Ele demora. E aí o que acontece?
Depois que Jesus tem um bate-papo com os discípulos, explicando a razão da soberania de Deus a partir do versículo 8, diz assim: os discípulos, por que o senhor vai para a Judéia? Eles vão querer te matar, te apedrejar. Por que o senhor vai para lá? Jesus responde no versículo 12, olha, existe 2 tipos de relógio, ele está dizendo aqui, ó. O dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, eu não sou guiado pelo relógio humano, pelas horas humanas, pelos caprichos humanos. Deus não é guiado, irmãos, pelos meus motivos, mesmo se eles sejam embasadamente teológicos. E ainda mais se os meus motivos forem filosóficos, ideológicos. Deus não anda nessa risca. Depois de dizer isso, o versículo 11 diz, Jesus diz, nosso amigo Lázaro adormeceu. O que ele está dizendo? Na sua soberania, ele está dizendo assim, a morte, para mim, ela é como um sono. Se bem que tem gente que é difícil de acordar. Mas um chacoalhão acorda. Se não dá no chacoalhão, joga um pouco de água, acorda. Se não der no chacoalhão e na água, então pode enterrar que está morto. Mas no caso, Jesus aqui, ele compara essa enfermidade de Lázaro a um sono. Aí os discípulos não entendem nada da soberania de Deus. No versículo 12, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Aí Jesus, pelo entendimento do escritor aqui, diz no versículo 13, Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Irmãos, como entender isso aqui? Deixa eu parar um pouco nesse texto. E eu quero que vocês entendam lendo Lucas agora. Vamos ao final de Lucas. Entenda que Jesus estava falando da sua morte. Da sua morte. Por quê? Se tem uma coisa, irmãos, que decepcionou os discípulos, foi a morte dele. A morte de Jesus. Lá no capítulo 24 de Lucas, nós temos o quê? 2 caminhantes do caminho de Emaús, a partir do versículo 13. O que esses caminhantes estão fazendo? Eles estão voltando. Note que a região ali tinha muitas aldeias. Jesus, no caso, estava ausente, ele ia para a aldeia de Betânia. Agora aqui eles estão indo para a aldeia de Emaús. Escute, por favor. Cada nome desse aqui tem um sentido. Betânia é a casa do... Betânia é casa da misericórdia, Betesda. Betânia é a casa do pão. É Betânia, casa do pão. E Emaús, o que é Emaús? É diferente. Emaús é um nome, irmãos, de aldeia totalmente difícil de se explicar. Primeiro, por quê? Porque já tentaram descobrir aonde é essa Emaús. Parece-nos que ela representa uma figura de linguagem. Emaús é o lugar do choro, é o lugar da tristeza, é o lugar da angústia. Eles estão indo agora para Emaús. Por quê? Porque Jesus morreu. E note que eles vão caminhando triste, cabisbaixo,
eles estão frustrados, eles estão decepcionados, e a minha palavra hoje nessa noite é isso. Como lidar com as frustrações? Lembrando que eu estou partindo do tanque de Betesda. Lembrando que eu estou falando de um homem há 38 anos que estava paralisado porque não tinha alcançado aquilo que ele esperava tanto. Ele estava frustrado, ele disse, não há ninguém. Lembrando que ele está dizendo, não há ninguém, e eu disse aqui a respeito da família, eu disse aqui a respeito da religião, eu disse aqui a respeito da política, eu disse aqui a respeito da própria pessoa. Agora lembre-se que Jesus está dizendo aqui, para Marta e Maria, no sentido de dizer, daqui a pouco ele vai dizer, de que ele é soberano e não frustra ninguém, mesmo se demore. Lembrando que agora ele está explicando, olha, lembrando aqui, João, que Jesus está explicando no capítulo 11 ali, da sua morte. Lembrando que quando ele morre, os discípulos não criam na sua ressurreição. E o que acontece com esses dois discípulos caminhantes? Eles vão embora. Como que se eles dissessem assim, 3 anos investimos na nossa vida, num homem em quem nossas esperanças tanto estava posta, mas agora já é passado o 3º dia e esse homem morreu, então acabou a nossa vida. E a Bíblia diz, enquanto eles estão caminhando, triste, cabisbaixo, choroso, aproxima-se alguém. E eles ainda não tinham olhado exatamente quem era esse caminhante. E ele pergunta a esse caminhante, olhando para aí, para Lucas, ele pergunta aos caminhantes, o que vocês estão conversando nesse caminho? E a pergunta é devolvida agora pelos caminhantes, você é o único peregrino? Quer dizer, forasteiro de fora, que não sabe o que tem acontecido nesses últimos dias, e o caminhante parece que ironiza a pergunta. O que aconteceu? Isso é a ironia de Jesus. Porque Jesus perguntar o que aconteceu? O que aconteceu? Aí ele responde, a respeito de Jesus, de Nazaré, varão profeta, poderoso em obras e em palavras. Você não está sabendo que os chefes e os sacerdotes do nosso povo o entregaram à morte e o crucificaram? A mente deles estava voltada para aquela sexta-feira. Jesus espancado, Jesus com todos aqueles hematomas, com toda aquela trágica sexta-feira terrível, eles ainda lembraram daquela figura. Você não está sabendo que aconteceu isso? Que eles o crucificaram? E olha o versículo 21 agora, irmãos. Olha especialmente o versículo 21. Lucas, capítulo 24, versículo 21. Aí eles abrem a boca com uma decepção e uma frustração. Eles dizem assim, nós esperávamos fosse ele que remisse Israel. Quando o paralítico diz, não tem ninguém, eles também estão contando com Deus, porque às vezes nós nos frustramos com Deus. Quando Marta e Maria esperavam Jesus, ele também não veio. Nós esperávamos, e talvez você nessa noite aqui está vindo em mais um culto, mas não é mais um culto. Eu venho da parte de Deus te dizer que a tua oração foi ouvida pelo Senhor. E que a tua esperança, ainda que você esteja no caminho da frustração, Deus vem ao teu encontro agora e Ele diz ao teu coração, pode continuar esperando, porque eu vou chegar com aquilo que você tanto almeja. E se você recebe da parte do Senhor, levante a mão e glorifique a Deus, aleluia. Eles disseram, nós esperávamos. E eles ainda dizem no versículo 22, parece que tem umas mulheres ali que nós estamos desconfiados que elas estão delirando.
porque elas disseram que ele ressuscitou. No versículo 22 diz isso. Eles disseram até que essas mulheres tinham tido uma visão, como que de um anjo. Eles não estavam acreditando nisso. E até disseram que alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro com as mulheres, mas não o viram lá. E ele diz então a esses caminhantes: ó nécios e tardios em crerem tudo quanto os profetas, a lei, disseram a respeito do Messias. Olha como Jesus trata eles. E esse é o grande problema da decepção. Tardio em crer. Nécio. Jesus disse que o erro consiste nisso. Errais não conhecendo as Escrituras. Está escrito, ele está dizendo para eles. E diz o texto que Jesus dizia assim no versículo 26, que o Cristo devia sofrer. Como que ele dissesse assim: vocês nunca leram Isaías 53? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se estendeu o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Misericórdia. Não tinha parecer, nem formosura. Está escrito no profeta Isaías que ao olharmos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Era o mais indigno, sofreu. Ele está dizendo assim: vocês nunca leram isso? E diz assim no versículo 27, e começando por Moisés. Irmãos, eu não sei quantos versículos Jesus citou nesse caminho, mas que o caminho agora ficou diferente, ficou. E olha que eles estão caminhando o quê? 12 estádios. Você sabe o que é estádio? Estádio, irmãos, é a modalidade do atletismo que corre 2.000 metros. Eles estão andando 12 estágios. Contando então que é 2.000 metros, é uma caminhadinha de 24, 12 vezes 2 quilômetros. Eles estão caminhando nesse caminho. É 12 ou 60 estágios? Se não me engano. Emaús se distanciava quanto? 11, né? No versículo 13. É 11 quilômetros. 11 quilômetros. Ou 12 quilômetros. Quantos estágios diz aí na tua Bíblia, Luiz? 60 estádios? Então é muito longe. Então, se um estádio é 2.000 metros, não, mas estádio é a relação que se faz de 2.000 metros. É corrida de 2.000 metros. Eu sei que na tradução, tem tradução que diz 11 quilômetros, a NVI diz 11 quilômetros. Eu sei que é uma distância. Agora, imagine uma caminhadinha, fiquemos aqui em torno disso aí. 12 quilômetros, ou 24 quilômetros, sei. Algumas medidas aí, faz uma pesquisa aí depois para mim, Ronaldo. Quanto? 12 quilômetros? 11 quilômetros? A versão do Senhor diz também.
Então, mas sei que essa caminhada dava para dizer alguns versículos. Porque quando você faz uma caminhada, quem já caminhou 12 quilômetros aí? Dá para conversar bastante, não dá? Dá para conversar bastante. Eu imagino que Jesus deve ter enchido a cabeça desses homens de Bíblia. Porque a Bíblia diz que começando por Moisés. Moisés é o quê? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Diz que ele foi para os profetas. Bom, não sei quais foram os profetas que ele cita. Mas diz aí que ele vai. E ainda não era só citando, explicando. Explicando. O que acontece? No meio do caminho da frustração, eles têm uma ministração. Mais tarde, eles confessam dizendo que o coração deles começou a arder. Por quê? Porque se tem uma coisa, irmãos, no meio do caminho das dificuldades, no meio do caminho dos problemas, que ainda alimenta o crente, é vir na igreja, é ler a Bíblia, é orar, porque é aí que a solução vem para o crente, aleluia. E o que Jesus faz? Irmãos, vamos imaginar, por favor, Ronaldo, vamos imaginar que você e eu somos os caminhantes, mas vamos imaginar que nós estamos lá abaixo, bem tipo cabeça baixa, né? Aí chega um outro aqui e a gente começa a conversar. Porque quem anda de cabeça baixa, mas não anda correndo. E a Bíblia diz que ele estava de cabeça baixa. Então a caminhada era assim. Mas no meio do caminho, eu acredito assim que a coisa ficou melhor. Então ele está ministrando e a gente está aqui, só na bênção, né? A gente só está ali na bênção. Né? Por quê? Porque tem alguém ministrando para a gente, né? E a Bíblia diz assim que o negócio mudou. Então é assim que eu quero dizer para você, 2019 vem aí, meus irmãos, prossiga caminhando e prossiga sendo abençoado, porque o Deus que caminha com você não vai te deixar frustrado, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Aleluia. Preste atenção, queridos, que a Bíblia diz assim, que o que acontece? Que Jesus chega num ponto que surge como uma bifurcação. Bifurcação é né? 2 caminhos. Aí, tipo a casa deles, como eu não gosto muito de esquerda, vamos imaginar, né? A casa deles fica à esquerda e Jesus faz que vai para a direita, porque Jesus também não vai para a direita nem para a esquerda. Jesus é tudo, tá bom, Fernanda? Sem essa, né? Então, Jesus, agora, ele faz isso, né? Faz que vai, mas não vai. É aquele tipo assim que faz que deixa, mas não deixa. Porque tem momento na vida da gente que parece que Jesus faz que deixa, mas não deixa. E aí que nesse faz que deixa, mas não deixa, tem que surgir a oração. E qual é a oração? A oração é essa: fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde, oh aleluia. Quando nós oramos, que parece que as coisas é pela esquerda, é pela direita, nós não temos que ficar nem na direita nem na esquerda, nós temos que ficar com Jesus Cristo, aleluia. Aleluia, fica conosco, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus entrou com eles. E o que acontece? É aqui que eu volto agora. Para um pouquinho. Vamos voltar de novo para João 11? Ele está dizendo assim, olha, versículo 12. Versículo 13, Jesus tinha falado da sua morte, mas seus discípulos pensavam que ele estava sendo simplesmente de sono. Jesus está dizendo assim, o tempo está correndo, eu vou morrer. E aí ele usa a morte de Lázaro para justamente eles entenderem que o Deus soberano não existe frustração para ele. Mesmo se o sepulcro abrir e engolir, como o caso já foi meu pai e minha mãe, eu olho para a boca da sepultura e digo assim: sepultura, a tua garganta não é a última a falar, porque já tem um que deu o brado sobre a morte e é vitorioso sobre a morte. Pode haver frustração em parente, pode haver frustração em política, pode haver frustração em religião, pode haver frustração comigo mesmo, mas nós temos um Deus que nem a morte
aleluia, tem poder sobre ele, aleluia. Então, Jesus diz claramente, Lázaro morreu. Versículo 15. E para o bem de vocês, estou contente por ter não estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Tomé ainda usa uma palavra aí, e para mim a maior confissão de um discípulo está aqui, irmãos. Nenhum dos discípulos falou o que Tomé falou. Para mim, Tomé é o mais crente da Bíblia, irmãos. Porque ele é tipo crente mesmo. Ele queria ver para crer, mas ele diz assim, vamos também para morrer com ele. Nenhum dos discípulos falou isso. O único disse, vamos para morrer com ele. Foi Tomé. Tomé meio ficou frustradão. Mas Tomé era crente, gente. Tomé, eu ainda vou pregar aqui sobre Tomé. Tem muita gente que desce lenha no Tomé. O problema de Tomé não é falta de fé. O problema de Tomé é de muitos crentes. É crente, mas falta no culto. O problema é que ele não estava no culto quando Jesus apareceu. E aí os discípulos falaram assim, Jesus apareceu. E eu só vejo se eu crer. Só creio se eu ver. Aí acontece. Muitos crentes não vêm no culto e quer a benção. Foi isso nada. Não foi isso que aconteceu não. Mas Tomé era crente. O problema é que ele faltava no culto. Só isso. Você vai ver isso aí no 21 de João. Mas não vamos para lá não. O que acontece? Jesus, aí, ele chega em Betânia. Betânia, aqui diz que estava a 3 quilômetros de Jerusalém. E já estava cheio ali a casa de Marta, de Maria, de judeus consolando. E Marta ouviu dizer que Jesus chegou. E foi encontrá-lo. E Maria ficou em casa. E aqui está o segredo, irmãos. Marta abre a boca e também abre a boca com a decepção. Ela diz assim, se tu estivesses aqui, eu me decepcionei contigo, viu? Por onde você estava? Nós mandamos te chamar. Parece que ela quer dar um puxão de orelha, Jesus. Se tu tivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus só dá uma palavra assim de bênção para ela. Se creres, verás a glória de Deus. E ele vai, Nada tira o foco de Jesus, irmãos. Não é crítica, não é nada. E é assim que tem que ser o crente. E é assim que temos que ser todos nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E Jesus diz para ela assim, o teu irmão vai ressuscitar. E Marta daí acha de buscar a teologia dela, irmãos. No versículo 24. Como que ela dizendo assim, eu sou assembleiana, eu entendo de escatologia, eu já estudei isso no IBADEP e também na ETAD. Sei que haverá uma grande ressurreição. Mais uma vez, olha Jesus, você está brincando com Jesus, Marta. Aí Jesus diz assim, olha, uma das declarações mais extraordinárias sai nesse momento da boca de Jesus. Jesus diz assim para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, essa é a mais extraordinária declaração de Jesus. Eu sou. E esse Jesus está aqui nessa noite dizendo, crê somente, meu filho, crê somente, minha filha, mesmo que você tenha passado por todas as frustrações da vida, eu ainda estou vivo e posso realizar tudo aquilo que eu tenho para a minha igreja. E se você recebe, levanta a sua mão e glorifica ao Senhor. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. E aí Marta faz uma confissão de crente agora, né?
Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. E Jesus não fala mais nada. É isso aí que eu quero. Você só fica nisso aí. Depois, a Bíblia diz, que Jesus vai e Maria está lá. E Jesus diz para Maria, chama ela aqui. E dizem para Maria, o mestre está chamando você. Ela levantou, foi ao encontro de Jesus. E Jesus ainda tinha ali um tempo com Marta. Versículo 31. Quando notaram que ele se levantou depressa e saiu, que ela melhor, os judeus também levantaram todos juntos. Será que ela vai para o sepulcro chorar? Vamos chorar também, porque esse negócio de judeu tem um negócio de chorar, que é uma coisa, né? Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo o Senhor, ela se prostra e diz, Senhor, também com a mesma decepção, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando, Maria, agora é diferente com Marta. A Bíblia diz que ele se identifica e diz a Bíblia, e Jesus chorou. Aleluia. No versículo 34 ele pergunta, onde o puseram? Aí disseram, vem ver. E ele vai chorando. Então os discípulos e os judeus viram, olha quanto ele amava. E aí eles disseram, mesmo judeus aqui, versículo 37, ele que abriu os olhos dos cegos, não poderia ter impedido que esse homem morresse? E a Bíblia diz que Jesus então vai e chega à gruta, o sepulcro, onde estava Lázaro. Irmãos, aqui agora é onde eu quero parar. Jesus ressuscita Lázaro, Jesus mostra o seu poder e a sua glória, Jesus no caminho de Emaús mostra as suas mãos suradas ao partir o pão, e o que acontece? Muda totalmente a questão de uma expectativa, porque frustração é uma expectativa em alguém que você não consegue ver êxito, mesmo em você, mesmo em outras pessoas. Mas o que é fé? Fé é diferente. Fé é o firme fundamento. Você pode, irmãos, ter decepcionado com tudo. Você só faça uma coisa: continue crendo em Jesus, porque Ele é a nossa esperança. É isso que a Bíblia quer dizer. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. O que acontece? Nós devemos entender. Esse evangelho é o testemunho que João dá acerca de Jesus. Tem 7 milagres como sendo 7 sinais, começando em Caná da Galileia e chegando aqui ao capítulo 11. Do capítulo 2 ao capítulo 11 são 7 milagres, 7 sinais selecionados por João, que ele diz no final, todos esses milagres, esses sinais foram escritos para que vocês também creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio ao mundo e que você continue crendo nele, mesmo que seja às vezes como Tomé, mas não vamos ser assim, nós não vamos faltar ao culto, nós vamos sempre crer no Senhor e o milagre sempre estará ao nosso caminho, ao nosso encontro, porque assim como houve esses sinais, ele também disse, estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Fecha a minha Bíblia e diga uma conclusão. Aquele homem do tanque de Betesda, ele agora recebe uma palavra do poderoso Jesus que ressuscitou Lázaro. E da mesma forma como Jesus disse, Lázaro sai para fora, ele também disse ao paralítico, levanta-te
tome a tua cama e anda. 3 princípios aqui, irmãos, para tirar da frustração. Primeiro, princípio de obediência. Princípio de fé. Levanta-te. Segundo, princípio de obediência. Segundo, princípio de testemunho. Toma a tua cama e anda. Fé, obediência e testemunho. Primeiro, para sair da frustração, você tem que entender que a palavra de Jesus é ela que tem poder sobre as nossas vidas. Levanta-te. Quer dizer, vai em 2018, 2019, crendo na palavra de Jesus. Age, levanta-te, vai, continue trabalhando, continue orando, continue. Porque o Senhor diz, levanta-te. Segundo, toma a tua cama. Por que obediência? Porque a lei dizia que não podia carregar nenhum objeto, porque aquele dia era sábado. E o que ele faz? Ele obedece Jesus. Não importa o que os homens e a religião pensam, o que minha família pensam, o mais importante é obedecer a Jesus. E ele toma a cama. Por quê? Para dar testemunho. Aonde ele andava, então alguém testemunha. O que aquele homem está fazendo com aquela cama na costa? Aquele homem era aquele paralítico. Mas o que ele está fazendo aquilo na costa? É porque Jesus curou ele. Então, testemunho, princípio de fé, princípio de obediência e princípio de testemunho. Nós vamos andar nesses princípios, irmãos. Princípio de fé, princípio de obediência e princípio de testemunho. Marca essas 3 coisas para 2019. Ande com fé, ande com obediência e continue testificando, porque o teu Deus está vivo e Ele anda com você. Aleluia. Vamos continuar crendo. Vamos continuar lutando, porque Deus abençoa todo aquele que crê. Vamos ficar de pé? Aleluia. Que beleza. Pô, é uma caminhadinha boa. Deu para, com o mestre do lado aí, né? Imagina que papo, hein? Imagina que, como diz, que bênção, né? Continue caminhando. Quanto deu? 30 aí, quanto? Quantas horas? Eu acho que podia dar 3 horas e 65 minutos, né? Porque dá 365 dias. Então vamos continuar caminhando com Jesus, aleluia. Continue caminhando com Jesus, amém, meus queridos? Ronaldo, ministre-nos uma oração e a bênção para que nós sempre estejamos com o Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta noite, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando as nossas vidas, Senhor, nos levando em paz, Senhor, com segurança aos nossos lares, ó Deus. Toma, Senhor, as famílias que estão viajando, Senhor, em viagem agora, Senhor. Guarda, dá livramento, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. E, ó Deus querido, que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Estende tuas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e todos nós dizemos amém. Cumprimente seu irmão em nome de Jesus.